o que os bons fazem que os maus não fazem. Então, aí eles vão me dar ali o que a gente chama de PVI, né? Perfil do vendedor ideal. Eles correm bastante, têm bom relacionamento, usam CRM, conhecem do produto, eles vão lá falar. Aí tem um Pareto, né? Tem 80-20 ali fácil. E aí, gente, tô super feliz de ter ganhado esse livro. Forno, saiu pouco tempo. Saiu pouco tempo. Já vou fazer grupo de estudo com o meu time de vendas aqui sobre ele. Eu gostei do título, que é Vendedor Bonzinho Não Fica Rico. Conta mais pra gente sobre isso, viu? Né? Bom, esse é o segundo livro, né? Acabou de sair. O primeiro é Vendas Não Ocorre Por Acaso. Eu vou depois mandar porque é bem legal, que aí é um livro técnico, né? Então, ali uma parte dele é sobre gestão, então montagem de equipes comerciais, e a outra toda uma parte técnica, né? De passo a passo. Então, é bem legal, é um manual. Então, muita gente usa de manual ali para treinar a equipe comercial. Esse daqui eu fiz muito relacionado à parte comportamental, porque como eu vim, a minha tara maior é pela questão técnica, né, de entender a ciência de como funcionam as pessoas e aplicar vendas nisso, né, assim que a gente fala na parte comercial. E aí a gente viu que no final das contas, eu faço aí em torno de 120 a 130 eventos por ano há quase 8 anos seguidos. Então você imagina que talvez hoje no Brasil poucas pessoas tenham acesso a operações comerciais, tá? Como eu tenho, porque a gente faz briefing, né? A gente segue o seu modelo lá que você me ensina para os top performers. Entender do cliente, né? As dores dele. Então a gente faz um briefing escrito, bem aprofundado. Depois a gente faz uma reunião com o gerente comercial, com o RH, porque é muito importante escutar os dois lados. Se você escuta só um, né? Você pode deixar alguns pontos de fora. A gente faz uma reunião com diretoria. Então é bem aprofundado. Então a gente entra nas operações comerciais e vê boas práticas de praticamente qualquer segmento no Brasil. Então, quando a gente vê isso, eu sempre faço uma última pergunta no final, sempre. Então, eu faço várias, dependendo, mas a última é sempre a mesma. O que os bons fazem que os maus não fazem? Então, aí eles vão me dar ali o que a gente chama de PVI, né? Perfil do vendedor ideal. Eles correm bastante, têm bom relacionamento, usam CRM, conhecem do produto, eles vão lá falar. Aí tem um Pareto, né? Tem 80-20 ali fácil. E a gente viu que 80% desses desafios estão relacionados aos 20%. Quais são os 20%? Dos 20%, 90% é com relação a comportamento. Olha só. Então, assim, o conhecimento em geral, essa equipe já tem. Nós tratamos em geral com equipes que já têm um certo tempo de casa, então eles já conhecem do produto, já conhecem um pouco do cliente. A pergunta é por que não faz? Por que dentro da mesma empresa tem gente que vende a mesma coisa, a mesma tabela de preço, talvez na mesma região, ou pior, às vezes uma região de um é mais difícil que a outra, e esse cara que tem menos tempo de casa, que tem uma região mais difícil, vende mais que o outro. Então, quando você olha isso efetivamente, em 90% dos casos é questão de comportamento. Aí eu escrevi o Vendedor Bonzinho Não Ficar Rico, porque esse tipo de comportamento que foi o que eu fiz na minha carreira. Eu fiz toda a minha carreira, desde os 21 anos, trabalhando com vendas. Então eu fui desde promotor de supermercado, ali a base da base de vendas. Começou no supermercado? Comecei como promotor de supermercado em empresa de chocolates. Na época não tinha ali o SDR e BDR, né? Que são geralmente hoje essas principais atividades de entrada para o mundo das vendas, né? Que o SDR é o qualificador. Sim. Então seria ali a primeira etapa de uma parte comercial mais moderna hoje, que é a metodologia que a gente aplica, e o BDR é quem faz a prospecção ativa. O BDR também é chamado de closer? O BDR ele faz a prospecção ativa, o closer ele é o fechador. Tá. Né? Então você tem o BDR que faz atividade só de prospecção, então ele vai fazer, ele busca, ele prospecta, faz o agendamento e põe para dentro de casa. Né, em geral. Aí na hora que ele faz o agendamento e coloca, e passa primeiro pelo SDR para depois ir para o closer. Porque ele pode ser feito por duas, ele pode ser um LDR, que aí, né, são esses termos, que isso ele ganhou volume por causa das ferramentas de tecnologia. Então como ele ganhou volume, um vendedor não consegue fazer mais tudo de uma vez. Então se a gente não fatiar por etapas, você não consegue ganhar escala e não consegue ganhar competitividade. Então o LDR ele pode validar, por exemplo, uma base que você já tem. Então ele faz o trabalho de prospecção, valida essas informações e passa talvez para um SDR ou para um BDR, que aí ele pode fazer essas atividades. Em geral, o BDR é o que faz o ativo. Então ele liga, faz o agendamento e, em geral, ele passa direto ali por um closer. Então ele faz essa parte do agendamento. Se ele tem uma atividade primeiro de agendamento e tem uma pré-qualificação, ele passa por SDR. O que determina se vai ter todo esse monte de sigla ou não? Depende da complexidade e dos processos. Então, se você tem um produto de baixo ticket, enfim, muito simples, eu já ia perguntar isso. Exatamente, ele faz isso diretamente. Se você tem um produto complexo, em que você fala com várias pessoas, né, e você não consegue talvez fazer um inbound, que é, né, o inbound, aí o inbound cai direto para o SDR.
Né? O SDR faz a qualificação e passa para o closer. Isso também quando existe complexidade. Isso é muito simples, não. O inbound ele cai ali do lead, pode ser um LP, um WhatsApp, né? Para uma loja, e cai direto para um vendedor. Então, essas denominações, né, que são em inglês em geral, mas essas denominações elas dependem de um processo, de uma estrutura. Mas, em geral, todos esses estão ligados com comportamento. E aí a gente foi falar da parte do bonzinho, que é essa atividade de conseguir conduzir, que é de uma metodologia um pouco alinhada, chamada venda desafiadora, que ainda é muito novo no Brasil, mas o livro já não é, a metodologia e o livro não é tão novo assim, que ele fala que tem 3 etapas, né? Que ele educa primeiro, né? Depois ele apresenta uma proposta personalizada e, por último, ele domina a negociação. Então, essa é a estrutura que a gente utiliza. E para fazer isso, você tem ali um perfil em cada momento. Tem um perfil em cada momento. E você tem que ter uma metodologia, então tem as perguntas, enfim, papapá. Mas a ação de você, inclusive, porque a última parte é falar sobre valores altos, né? E não ter medo, né, ou receio de confrontar o cliente se ele não estiver correto. Existe técnica para isso, obviamente, não vai falar, você não está certo, tem toda uma técnica. Não é nada disso, não, daqui a pouco burro, vai... né? Exatamente, eu sei que tem vontade, quem trabalha, eu sei que às vezes dá vontade, mas não é dessa maneira. Inclusive, você entendo o termo, né, para o pessoal não ficar xingando, por isso que eu não gosto de vendedor, mas o termo apertar é colocar e determinar atividades nas negociações. Porque se deixar na mão do cliente, o cliente ele não consome nem 40% do que ele pode consumir sozinho. Então, a gente dar os próximos passos, inclusive para fechar. Olha, qual é a prioridade que você tem nos próximos 30 dias? Eu não tenho. Então, beleza, eu vou encerrar a negociação agora aqui. Nós vamos voltar com ele daqui 3 meses, né? Não consigo manter, dar quais são as regras e finaliza aquilo, que é um pavor que o vendedor tem, de finalizar a venda. Ele prefere ficar num falso sim do que num verdadeiro não. Né? Então, tudo isso é uma metodologia, mas passa basicamente muito pela parte do comportamento. Aí eu escrevi esse livro aí. Nossa, e você falando, passou um filme, assim, porque eu trabalho muito isso com os palestrantes, e no treinamento oratório a gente estava falando muito, até no trabalho que eu fiz junto com o Jean Guier, de ser jurada. Boa. Aí a gente começou a observar isso no pitch de vendas também, por exemplo. Na abertura, tipo a abordagem das vendas. Você vai num tom que você tem que ser magnético, você tem que estabelecer rapport. É um tom que você tem que conquistar outra pessoa. A pessoa não sabe quem você é, não sabe de onde você veio. Ali você tem que ganhar o público. Então é um tom mais manso. Mas chega um momento, né? Por exemplo, na palestra eu falo que é o grande finale, que tem que ser um momento em alta, tem que ser aquele momento de pico, assim, da música, sabe? O ponto alto. Exatamente. E aí aqui, então esse bonzinho, por exemplo, na hora de um fechamento de vendas, na hora da apresentação, ali precisa de uma agressividade maior. Esse é o comportamento. Aí o bonzinho não entra. O bonzinho pode ser até bom como um SDR, numa abordagem. Exatamente. Mas aí depois vem uma outra personalidade. Seria isso. Que é geralmente o do closer, né? Sim. Essa atividade esse perfil é o perfil de gente que faz dinheiro. E esse é um perfil que entra um negócio que muitos vendedores não criam com o cliente, que é o respeito. Por quê? Tem muito vendedor, e eu entendo, tá? Porque a atividade de vendas tem um monte de coisa que fortalece isso, mas ele tem uma atividade que deixa ele inseguro, que é a atividade de pedir. O pedir, ele abre a porta para a rejeição. E a rejeição, é interessante que ela é uma emoção que ela não aciona a parte do cérebro responsável pela emoção, ela aciona a parte do cérebro responsável pela dor física. Então, quando você é rejeitado, dói na pele. É como se tivesse recebido um murro no estômago, assim, de dor. Quer ver um exemplo? Quando você coloca o dedo na tomada, acaba de tomar choque. Você, em sã consciência, né, vamos colocar isso, colocaria o dedo automaticamente na sequência na tomada? De jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Então, mas o que o vendedor faz? Isso é uma atividade contra-humana, certo? Uma loucura. O seu cérebro está falando, foge disso aí, né? O cérebro ele protege a gente, né, de dor, desafio, medo, novidade. E o que você faz? Você vai lá e põe o dedo na tomada. Porque vendas é isso. Da mesma maneira que dói fisicamente um choque, a rejeição dói. Então você acaba de ligar para uma pessoa, é rejeitada. O que você faz na sequência? Nossa, você pega o telefone, liga para outra pessoa. E como lidar? E coloca o telefone. Como? Porque ir contra o instinto humano. É muito. Nossa, isso aí fez muito sentido.